Olá! Na aula 20, entraremos em um dos temas mais sutis e decisivos da teoria do nó temporal, a unidimensionalidade do tempo linear projetado, conforme desenvolvido na seção 4.2 do livro. Nesta aula, mostraremos por que aquilo que chamamos de passagem do tempo, essa linha contínua que vai do passado ao futuro, não é uma característica fundamental do universo, mas um efeito de coerência, análogo ao modo como a profundidade do holograma emerge apenas enquanto o feixe luminoso permanece estável. Veremos que o tempo linear é a face visível de uma organização muito mais profunda e que sua unidimensionalidade nasce da capacidade da rede temporal de manter um regime de coerência suficientemente estável para impor uma direção única ao fluxo projetado. É uma aula que muda a forma como pensamos o tempo, a realidade e a própria experiência de ser. Boa aula e bons estudos! A seção 4.2 do livro da Teoria do Nó Temporal utiliza o holograma como uma lente pedagógica poderosa para revelar um ponto central. A realidade física não é uma substância localizada no espaço, mas um padrão de coerência sustentado por modos espectrais que pertencem a outro domínio. O holograma, ao ser iluminado por um feixe de laser, produz uma imagem tridimensional visível, estável, quase palpável. Contudo, essa imagem não reside no espaço onde é vista. Ela emerge da interferência coerente de ondas distribuídas no interior de um plástico aparentemente banal. Quando o feixe é desligado, a imagem não se desfaz lentamente. Ela desaparece instantaneamente. Não há restos, resíduos, fragmentos do objeto. Ele nunca esteve lá. Havia apenas coerência luminosa gerada por um arranjo específico de fases. É exatamente este fenômeno que a TNT generaliza. A realidade observável, objetos, corpos, trajetórias, formas, cores, massas, campos, existe somente enquanto a rede temporal mantém um regime de coerência funcional acima de um limiar. A seção funcional estável cumpre o papel que, no holograma, é desempenhado pelo arranjo de fases. Ela organiza e sustenta aquilo que se tornará perceptível, coerente e mensurável. A TNT mostra que o espaço e o tempo lineares não são o palco onde as coisas acontecem, mas efeitos emergentes de um padrão de interferência mais profundo, regido pela sintonia espectral entre modos internos da rede temporal. O que chamamos de mundo é, portanto, o resultado de uma projeção, um fenômeno que aparece enquanto a coerência persiste e que desaparece quando ela cessa. A TNT destaca ainda um segundo ponto decisivo. Tudo o que percebemos como estabilidade, a solidez de um objeto, a persistência de uma forma, a continuidade de um movimento, é apenas a expressão sensorial de uma coerência que se renova a cada instante. Não há permanência material escondida atrás da projeção. O que existe é uma manutenção contínua do padrão que torna a projeção possível. Assim como o holograma não contém o objeto, mas apenas o código de sua aparição, a rede temporal não contém o mundo físico, mas os modos de coerência que o fazem emergir. A existência depende da constância desse regime funcional. Quando a coerência é preservada, a realidade se manifesta. Quando ela se rompe, a projeção colapsa. A TNT, portanto, desloca radicalmente nossa intuição. Ver é testemunhar uma coerência que se sustenta, e o real é o que permanece projetável, não o que possui substância própria. Por fim, a TNT conduz o leitor a uma compreensão mais profunda. A projeção não é uma ilusão, mas uma forma legítima de existência, uma expressão estável de padrões que pertencem a outro nível de organização.
Assim como a imagem holográfica é real enquanto coerência luminosa, a realidade física é real enquanto coerência temporal. A diferença é que, no caso do universo, essa coerência não depende de um feixe externo, mas da própria dinâmica da rede temporal, que se autorregula para manter regiões projetáveis. A TNT mostra que, longe de diminuir o valor ontológico do mundo, essa visão o torna ainda mais extraordinário. O que chamamos de realidade é a tradução contínua de um domínio mais profundo, e é justamente essa tradução que permite que o universo adquira forma, extensão e sentido. A conclusão extraída do experimento holográfico é esta: a realidade observável é sempre um fenômeno de coerência espectral estabilizada, nunca uma entidade substancial localizada no espaço. A TNT mostra que, assim como um holograma, revela uma estátua suspensa, que desaparece instantaneamente quando o feixe cessa, pois sua existência dependia exclusivamente da interferência coerente das ondas. Também a realidade física, segundo a TNT, não reside no espaço, mas surge quando uma seção funcional da rede temporal mantém coerência acima do limiar projetável. A imagem holográfica serve de demonstração empírica direta. Quando a coerência das fases desaparece, o objeto projetado desaparece sem deixar vestígio. Não havia coisa alguma ali, apenas um padrão estável sustentado pela luz. A TNT enfatiza que esse comportamento, surgimento e extinção imediatos, não é metáfora, mas um caso físico que comprova a tese da teoria. Não há substância no espaço, há apenas coerência espectral convertida em luz. Assim, a realidade tridimensional não é algo que possamos localizar como matéria autônoma. Ela é sempre um efeito de coerência. Enquanto essa coerência se mantém, a projeção persiste. Quando ela cessa, o fenômeno colapsa. O espaço não contém objetos, contém apenas projeções estáveis de modos espectrais que se sustentam mutuamente. A TNT afirma explicitamente: o holograma demonstra ao vivo a tese de que a coisa que vemos não é substância, mas seção coerente estabilizada. A lição é esta: aquilo que tomamos como realidade é sempre uma seção funcional estável, um recorte da rede temporal cujas fases estão suficientemente alinhadas para gerar uma projeção consistente. Quando a coerência desaparece, desaparece também o fenômeno observável, exatamente como no holograma. A imagem holográfica não reside no espaço que a contém, mas emerge da interferência coerente de ondas distribuídas em outro domínio. A TNT, portanto, fixa com precisão: o real não é aquilo que está presente, mas aquilo que se estabiliza como projeção coerente dentro de um regime de coerência suficiente. A TNT usa o holograma para esclarecer por que o tempo linear projetado, aquele que percebemos como uma linha unidimensional que vai do passado ao futuro, não é um atributo intrínseco do real, mas um efeito de coerência, tão dependente de condições específicas quanto a imagem holográfica. No holograma, a estátua só aparece porque um feixe coerente seleciona, organiza e estabiliza fases dispersas, convertendo um padrão complexo de interferências em uma aparência tridimensional contínua. Quando o feixe cessa, não existe degradação gradual nem ambiguidade. A imagem desaparece por completo. A TNT mostra que o tempo linear T funciona da mesma forma. Ele surge apenas quando uma seção funcional da rede temporal mantém coerência suficiente para orientar, de modo único, a direção do fluxo projetado.
Essa coerência define não apenas o espaço visível, mas também a existência de um ritmo unidimensional, uma única seta, capaz de ordenar eventos. Assim como a profundidade do holograma é uma construção projetiva sustentada por estabilidade de fases, a unidimensionalidade do tempo linear é a tradução fenomênica de um alinhamento funcional que só existe enquanto a rede preserva a coerência acima do limiar projetável. A lição a ser aprendida, reforçamos, é esta: aquilo que tomamos como realidade é sempre uma seção funcional estável, um recorte da rede temporal cujas fases estão suficientemente alinhadas para gerar uma projeção consistente. Quando a coerência desaparece, desaparece também o fenômeno observável, exatamente como no holograma. A imagem holográfica não reside no espaço que a contém, mas emerge da interferência coerente de ondas distribuídas em outro domínio. A TNT, portanto, fixa com precisão isto: o real não é aquilo que está presente, mas aquilo que se estabiliza como projeção coerente dentro de um regime de coerência suficiente. E assim concluímos esta aula. Vimos que a unidimensionalidade do tempo linear não é um dado absoluto, mas um efeito da coerência que sustenta a própria realidade projetada, tão delicado e preciso quanto a imagem que só aparece no holograma enquanto o feixe permanece estável. Quando a coerência da rede temporal se mantém, o mundo nos parece contínuo, ordenado e dotado de uma única seta temporal. Quando ela vacila, a projeção treme, se desfaz ou se reorganiza. Essa compreensão muda tudo. O tempo que vivemos não é o tempo fundamental, mas o ritmo que a projeção escolhe nos mostrar. Se esse conteúdo lhe abriu novas possibilidades de reflexão, inscreva-se no canal. Há ainda muito a descobrir, e o que vem pela frente aprofunda ainda mais a estrutura invisível que torna o real possível. Até a próxima!